faz um mês que a gente não fala mais do Evangelho de Marcos. E a gente volta hoje. Eu tirei uma folga de 3 domingos. E na semana, há um mês atrás especificamente, foi falado o tema quando Jesus frustra as nossas expectativas, né? Marcos capítulo 8, do verso 31 ao verso 38, que Jesus começou a ensinar seus discípulos, dizendo que era necessário que o Filho do Homem, que era ele, sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes, pelos mestres da lei. Ele seria morto, mas 3 dias depois ressuscitaria. Foi a última pregação. Pedro, quando ouve isso, chama Jesus, tira Jesus da roda, puxa Jesus de fora e dá uma bronca em Jesus. Como assim? Você falando que vai ser rejeitado, vai sofrer muitas coisas, vai ser morto e por 3 dias ressuscitará? Como assim? Não concordo. Que loucura é essa? Aí Jesus virou, olhou para os seus discípulos, ao invés de responder diretamente para Pedro, ele olha para os discípulos, porque todo mundo não imaginava que o Messias era sofredor. Todo mundo estava sendo preparado ali, na mente deles, que seriam ministros de Jesus num governo político, que Jesus destronaria Herodes, e eles iriam ter um status social privilegiado, ocupariam o palácio de Herodes, político. Jesus vira para ele, vira para os seus discípulos, Pedro do lado, olha para todo mundo, porque todo mundo pensa igual. A gente tem uma tendência de pensar só no aqui. A gente não pensa no reino de Deus. Para pensar no reino de Deus, é um esforço, uma concentração enorme que a gente deve fazer para ser discípulo de Jesus. Aí Jesus fala assim: afasta de mim, Satanás, disse ele. Você considera, olhando para todo mundo, Pedro aqui do lado, você considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não do ponto de vista, e não na perspectiva de Deus. Ou você não compreende as coisas que são de Deus, mas somente as coisas que são dos homens. Aí Jesus chamou a multidão, acrescentou mais gente, chamou a multidão agora, mais gente acrescentada, disse assim, se alguém quer ser o meu seguidor, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz, siga-me. Se tentar pegar a sua vida, viver aquela vida plena, somente pensando aqui, você vai perder a sua vida. Mas se você abrir mão da sua vida por minha causa, abrir mão de conquistar uma vida nessa terra, por causa de mim, e por causa do Evangelho, você vai salvar a sua vida. O que é? Não é pecado conquistar coisas na terra, não é. Vejam bem, a questão é a gente querer viver só no aqui e agora. E esquecer que existe o reino de Deus e não desejar o reino de Deus, o domínio de Deus, o governo de Deus. Vai perder a sua vida. Se abrir mão da sua vida por causa de mim e por causa do Evangelho, vai salvar. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro e perder toda a sua vida, ou seja, a vida eterna? Tudo que fez aqui não serviu para nada para a vida eterna. O que daria o homem em troca da sua vida? Nada, não tem como trocar, porque o único preço que se pode dar é o preço do Cristo, do sangue de Jesus, o único digno. Se alguém se envergonhar de mim e da minha mensagem nesta época de adultério e pecado, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Jesus disse, era necessário acontecer os eventos, o decreto de Deus. Deus decretou que haveria uma redenção, o Filho pagaria o preço, senão estava todo mundo condenado. Ninguém aqui consegue ter uma performance para se salvar, porque a gente já, desde criança, a gente ofende, a gente quer ir contra os desígnios de Deus. Então, a redenção é um decreto de Deus.
Era necessário, Jesus disse que o Filho do Homem padeça, sofra muitas coisas, morra. Pedro discordava. Pedro não concordava com isso aqui. Porque Pedro queria ser um ministro no palácio de Herodes, ou talvez em Roma. Talvez invadir tudo, dominar Roma como um completo, e Jesus sendo o imperador e Pedro e a companhia de seus ministros. Então a redenção é um decreto de sucessivos eventos, conforme a vontade do Pai. Era necessário acontecer várias coisas. Pedro censurou Jesus, Pedro não concordava com Jesus, porque a mente dele só estava no aqui. Pedro não imaginava Jesus sendo morto, ressuscitado. Ele não acreditava que isso poderia ter acontecido. Então, Jesus frustrou as expectativas de Pedro. E Jesus frustra também nossas expectativas quando a gente quer caminhar com a nossa própria perna, discordando da vontade do Senhor. Se revoltando contra alguns eventos que acontecem na nossa vida. Lembra que a gente falou? Acontecem eventos na terra baseados por 3 coisas. Decreto de Deus, Deus decreta, bateu o martelo que vai acontecer em períodos da história. Esse era um decreto, a morte de Jesus, ressurreição. Mas também existe, além dos decretos, existe a vontade de Deus sendo feita. Então foi decretado que o Filho morreria no lugar de todos, porque nós somos indignos, e a vontade era de uma forma humilhante, de morte. E Pedro ele detestava a vontade de Deus. E também acontecem coisas por decreto, por vontade, por permissão de Deus. Muitas coisas acontecem na nossa vida por causa de permissão de Deus. Muitas coisas a gente faz porque Deus permite. Até um certo ponto que, se é filho chamado de Deus, eleito para a salvação, Deus vai puxar o tapete dele. Ele vai começar a aprender pela disciplina de Deus. Então, para Pedro, era o aqui e agora. Como assim nosso presidente, o nosso rei, sofrer muitas coisas, ser rejeitado, ser morto, ressuscitado? Isso já é demais. Venha Jesus aqui, vem aqui, vamos conversar contigo. Para com essa bobagem. Aí Jesus vira: para trás de mim, Satanás. Ou seja, não é que Satanás incorporou em Pedro. Não existe na Bíblia Satanás incorporando em Pedro. Os demônios incorporam em pessoas, mas Satanás, ou opositor, não. Quer dizer o seguinte: quando a gente começa a pensar conforme o sistema desse mundo, a gente está pensando conforme a mente de Satanás. A gente está replicando as ideias do príncipe desse mundo. O apóstolo Paulo explica o príncipe desse mundo, fala do Deus desse século, né? Então você considera, Pedro, as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Então, irmãos, considerar as coisas apenas do ponto de vista humano fez Pedro ser influenciado por Satanás. Fez Pedro ser influenciado por Satanás. Olha só, quando considera-se as coisas somente conforme os pontos de vista humano, dependendo da sua perspectiva, do ponto que você está, você vai enxergar 3 ou vai enxergar 4. Quantas madeiras tem aí? 3 ou 4? Se a gente já se confunde aqui, imagine com as ideias implantadas por Satanás no mundo estrategista, que nasceu há mais de 10 mil anos atrás, mais de 20 mil anos atrás, ou milhões de anos atrás, que a gente não sabe, né? É por isso que a gente precisa ouvir o que Jesus disse quando fala assim, olhando para todo mundo: para trás de mim, Satanás. Mente satânica, mente que somente vê as coisas pelo ponto de vista humano. Vocês não compreendem conforme a perspectiva de Deus, somente pela perspectiva humana. Aí o que Jesus quer dizer? Vocês têm que me ouvir. Vocês têm que me ouvir. Não ouvir Pedro, não ouvir as ideias que estão sendo ditas sobre mim aí, em Israel. Então, para hoje, o tema é: você só ouve quem é mais importante. Aí você olha essa imagem aqui, são 2 comissárias de bordo, antes do voo, estão fazendo um briefing de segurança. Uma está falando enquanto a outra simula a colocação do colete salva-vida.
E conta-se que num certo estudo de uma universidade australiana, uma série de briefs, nesse estudo, nesse experimento, uma série de briefs de segurança pré-gravados foram testados. Um com humor, o outro com o estilo padrão, normal, e o outro apresentado por uma celebridade. Em seguida, um teste com os passageiros de uma empresa aérea foi realizado pouco tempo depois da apresentação. O objetivo era constatar o percentual de absorção das informações de segurança para o voo. O resultado foi este: os indivíduos se lembraram aproximadamente de 50% das informações apresentadas pela celebridade. Os demais ficaram abaixo desse percentual. Ou seja, os ouvintes prestaram mais atenção na celebridade porque tinham uma identificação com aquela figura pública. Imagine você ouvindo um briefing de segurança antes do voo com duas pessoas desconhecidas, mas imagine agora você dentro do avião ouvindo aí o briefing de segurança por duas celebridades. Quem conhece aí essas celebridades aí? Qual é a primeira aí? A Rochelle, né? Nós temos uma Rochelle aqui na Prisma, né? Muito parecido. A Denise e Angelina Jolie. Pela pesquisa, a gente prestaria mais atenção e guardaria mais informação se fossem as celebridades que a gente se identifica e está acostumado, né? Podemos então chegar ao consenso, o consenso de que todos os passageiros ouviram uma mesma mensagem. A mensagem era a mesma. O briefing de segurança era o mesmo. Os passageiros estavam sentados, todos no mesmo lugar. Mas a voz da celebridade foi o que melhorou, que apresentou o melhor resultado. Mas assim, o resultado só foi 50%. Gravaram ainda somente 50%. Ou seja, como nós somos péssimos ouvintes. Nós somos péssimos ouvintes. O texto de hoje, irmãos, está em Marcos capítulo 9, na transformação de Jesus. Marcos capítulo 9, a partir do verso 2, diz assim: 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João até um monte alto para estarem a sós. E ali diante de seus olhos a aparência de Jesus foi transformada. Suas roupas ficaram brancas e resplandecentes, muito mais claras do que qualquer lavandeiro seria capaz de deixá-las. Então Elias e Moisés apareceram e começaram a falar com Jesus. Pedro exclamou: Rabi, é maravilhoso estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas. Uma será sua, uma de Moisés e a outra de Elias. Ele disse isso porque não sabia o que mais falar, pois estavam todos apavorados. Imaginem a cena. No verso 7: Então uma nuvem os cobriu, e uma voz que vinha da nuvem disse: Este é o meu filho amado, ouçam-no, ou escutem ele. De repente, quando olharam em volta, só Jesus estava com eles. No verso 9: Enquanto desciam o monte, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles guardaram o segredo, mas conversaram entre si com frequência sobre o que ele queria dizer com ressuscitar dos mortos. Então eles perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei afirmam que é necessário que Elias volte antes que o Cristo venha? Jesus respondeu: de fato, Elias vem primeiro para restaurar tudo. Então por que as Escrituras dizem que é necessário o Filho do Homem sofrer muito e ser tratado com desprezo? Eu, porém, lhes digo: Elias já veio, e eles preferiam maltratá-lo, conforme as Escrituras haviam previsto. Veja bem, irmãos, o verso 7. Aí tem uma ilustração que eu peguei na transformação de Jesus.
os três, Pedro, Tiago e João, aparecem Moisés e Elias, e a frase que vem do céu, sob uma nuvem brilhante: este é o meu filho amado, escutem o que ele tem a dizer. Para gente que não gosta de ouvir, para gente que não gosta de escutar. Lembre-se que eu falei aqui que nós temos 3 evangelhos semelhantes, evangelhos sinóticos. Mateus 17 trata desse evento, e Lucas capítulo 9 também fala desse evento. Mateus, ele traz uma particularidade, que o rosto de Jesus brilhava como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Mateus escreve dessa forma. Fala que uma nuvem brilhante os cobriu. Mateus capítulo 17, 6 diz que eles ficaram aterrorizados e caíram com seu rosto em terra. Foi com mais particularidade, Mateus descreve. E Jesus tocou neles e disse: não, levantem, não tenham medo. Lucas capítulo 9 diz que Jesus tinha levado os 3 ao monte para orar. Enquanto Jesus orava, a aparência do rosto de Jesus foi transformada. As suas vestes se tornaram brancas e resplandecentes. Aí apareceram Moisés e Elias para conversar com Jesus. E tinha um aspecto glorioso. Quando se fala aspecto glorioso na Bíblia, é algo brilhante, algo que tem uma luz muito forte. Tinha um aspecto glorioso. E falavam, aí olha só que particularidade que Lucas cita, quando ele pega a informação. Falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Estava falando o quê? Do sacrifício de Jesus. Do projeto de ir para Jerusalém para ser condenado, ser preso e ser morto. O Lucas capítulo 9 fala que quando Jesus estava orando, Pedro e os outros lutavam contra o sono. E Pedro ficou sem saber o que falar. Lucas capítulo 9 diz assim: Pedro, sem saber o que dizia, falou: mestre, vamos fazer uma cabana, uma para mim, uma para o Senhor, uma para Moisés e para Elias. Pedro ficou meio louco com a imagem. Imagine você vendo isso, né? Então, assim, nada de criticar Pedro, né? Eu não sei o que eu falaria, não sei o que o Paulo André falaria, mas assim, ele ficou perplexo, né? Vamos fazer 3 tendas. E aí eles estavam cheios de medo. Então o que eu fiz? Eu peguei um recorte dos 3 evangelhos e separei as partes principais, as particularidades, para a gente falar aqui sobre isso nessa noite. Enquanto Jesus orava, pegando os 3 aqui, enquanto Jesus orava, a aparência dele foi transformada. O seu rosto brilhava como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Está aqui. As 3 recortes, né? Moisés e Elias apareceram e começaram a falar com Jesus. Tinham um aspecto glorioso e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Os discípulos ficaram aterrorizados e caíram com o rosto em terra. Tá aí, né? Pedro, sem saber o que dizia, falou: mestre, é maravilhoso, estamos aqui, ó, que legal, vamos fazer 3 tendas, tudo sem graça, né? Perplexo com a imagem, com a figura. Uma será sua, uma de Moisés, outra de Elias. Disse isso porque não sabia o que mais falar. Pedro não tinha assunto. Pedro não sabia como se comportar diante dessa imagem, pois estavam todos apavorados. Enquanto ele, o último recorte, enquanto ele ainda falava, uma nuvem brilhante os cobriu, e uma voz que vinha da nuvem disse: este é o meu filho amado, que me dá grande alegria. Escutem o que ele diz, ouçam-no. O que a gente aprende com isso, irmãos? Primeiro, a gente já viu que a gente é ruim de ouvir. Segundo, que a gente ouve melhor quem a gente admira. A celebridade funcionou melhor, né? O que a gente aprende com isso? A primeira coisa: eita, não separei. Você ora para permanecer alinhado com a vontade do Pai? Para você não distrair, depois eu coloco as 3. Quando você ora,
Você ora para permanecer alinhado com a vontade do Pai? A oração que eu e você fazemos, geralmente é uma oração de alinhamento com a vontade que o Pai tem para nós. O texto diz que Jesus, enquanto orava, houve uma transformação e apareceram Moisés e Elias para falar sobre a missão que o Pai tinha para Jesus. Irmãos, o mundo nos fascina. Esse mundo nos fascina. O céu não nos parece tão fascinante. Isso a gente não pode negar, que o céu não nos parece muito fascinante. Os discípulos se viam como futuros ministros de um rei terreno no lugar de Herodes ou do imperador de Roma. Mas a vontade do Pai contrariava Pedro e companhia. Muitas vezes a vontade do Pai contraria a mim e a você. E na hora de orar, a gente ora para permanecer alinhado com a vontade do Pai? Uma pergunta para a gente pensar. Ou as nossas orações, será que as nossas orações têm sido as orações mecanizadas? Senhor, meu Pai, abençoa, amém. Ou a oração do Pai Nosso mecanizada que se vira uma reza repetitiva? Ou será uma oração só para pedir? Mas e para cumprir um propósito do Pai diante de um cenário na Terra que nos fascina? Seja a nossa carreira, seja as oportunidades de crescimento, seja o dinheiro, sejam os estudos, sejam os nossos sonhos terrenos. A gente tem a coragem de orar alinhado, de permanecer alinhado. Orar pedindo a Deus, Senhor, me ajude a permanecer alinhado com a sua vontade? É uma pergunta para a gente pensar. A segunda coisa, nós nos contentamos demais com a aparência humilhada. A gente se contenta demais com a nossa aparência humilhada. A gente se contenta demais com esse mundo fisicamente humilhado. O mundo e nós. A gente tem a tendência a se contentar com o emocional nessa terra humilhado. A espiritualidade frágil, humilhada. A maneira cognitiva nossa de viver nessa terra, ou seja, a cognição, o conhecimento, o raciocínio humilhado. Por mais que a gente já foi à Lua, por mais que existem estações espaciais, tem gente que não acredita, tudo bem, não é o caso aqui agora da pregação, mas a gente se contenta e fascina demais com as aparências humilhadas. O oxigênio que está na Terra, que nos salva, é o mesmo que reage conosco porque ele tem 6 elétrons na última camada. Aula de física, de química, vamos dizer. Eita, professor, não sabe nem qual é a matéria. Porque como ele tem 6 elétrons na última camada, ele fica buscando mais 2 para se tornar um gás nobre. O oxigênio está reagindo dentro do seu corpo, nos oxidando e nos humilhando, nos envelhecendo. E um dia, nossos órgãos, mesmo se a gente viver 100 e poucos anos, nossos órgãos vão entrar em falência. Porque a gente está vivendo numa era humilhada. Aí Pedro, sem saber o que dizia, falou, vamos fazer barracas. Porque ele ficou perplexo com a aparência de Jesus transformada. Ele ficou perplexo de ver Moisés e Elias de uma maneira glorificada.
vamos fazer barracas. Para Jesus, para Moisés e para Elias. Não tem o que fazer, vamos bolar aqui. Tem gente que faz tese. O que Pedro quis dizer quando ele quis fazer barraca? Mas eu acho que não é o motivo, porque logo depois vem uma nuvem e vem uma voz: ouça o que Jesus tem a dizer, e não o que Pedro tem a dizer. O texto diz que Pedro ficou boladaço com a situação. Então, ele, apavorado, não sabia o que dizer. Vamos fazer 3 tendas, 3 barracas. Não sabia o que mais falar. Lucas escreveu, pois estavam todos apavorados. Pedro, aquele que discordava de Jesus, no capítulo 8, ele discordava de Jesus, não sabia mais o que dizer, humilhado. Veja bem, aquele autoritário que tirou Jesus do grupo, tirou para fora para dar uma bronca em Jesus, agora já não sabia mais o que falar. Estava apavorado. Ou seja, você vê uma humilhação daquele que achava que sabia e conhecia as coisas melhor do que Jesus. Aí o texto diz que a aparência de Jesus foi transformada de tal modo que o seu rosto brilhava como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Imagine, já imaginou? Essa figura aqui é muito frágil ainda para a gente chegar perto do que poderia ter acontecido. Aquele que discordava de Jesus não sabia mais o que dizer ao ver o poder em Jesus. Não sabia mais o que dizer. Não sabia mais. Além de nós estarmos humilhados nessa terra, a gente está humilhado politicamente. A gente não consegue, está cada vez pior o entendimento, a gente está cada vez mais se polarizando e tratando o outro indivíduo como, se ele não for da nossa ideia política, é burro, é tolo. A gente humilha as pessoas porque nós estamos humilhados politicamente. A gente não consegue mais conversar. A tendência da democracia no mundo é cair. Existe uma tendência, já estão escrevendo há um bom tempo sobre isso, porque o mundo já não está conseguindo mais ter conversas equilibradas. A gente vive humilhado financeiramente. Ah, mas eu tenho... O Paulo André pode ter um milhão na conta, mas ainda é humilhado financeiramente pelo que Deus tem para nos dar no futuro. No céu as ruas são de ouro. No céu as ruas são de ouro. E a gente fica contando moedinha aqui na terra, ou alguns ficam aprisionados por causa de alguns milhões de reais que se desvalorizam e que se perdem. E que no céu não vale nada. A gente vive financeiramente humilhado. Mas a gente não percebe isso. A gente acha, está cheio da grana, a gente acha que está por cima. E humilha as pessoas. A gente, no sentido geral, né? Que humilhação. Humilhar as pessoas porque a gente pensa que está cheio da grana. Numa posição elevada. Que humilhação. A gente vive, de uma maneira geral, o mundo vive espiritualmente humilhado, se não for o reino de Deus na nossa vida. Há pessoas espiritualmente humilhadas porque querem fazer da religião um degrau para a sua salvação. E não é a religião quem salva, é Jesus Cristo. É ser discípulo de Jesus. É o negar a si mesmo, tomar sua cruz e seguir Jesus. Há muitas pessoas humilhadas espiritualmente porque viraram presas de Satanás e de seus demônios. A gente viu que o Evangelho de Marcos começa como, irmãos? Quem lembra? Quais são as 3 coisas principais que acontecem lá no início do Evangelho de Marcos que Jesus passa a fazer, quando ele se torna público? Alguém quer se arriscar? Não tenha medo de errar, não.
3 coisas Jesus passou a fazer quando ele começou a se apresentar ao público. Alguém quer se arriscar? Primeira coisa, ele pregava. Certo? Ele pregava. O evangelho do reino. O reino de Deus chegou. Está próximo, está perto de você. Você pode alcançar. O reino de Deus. A segunda coisa, quem lembra? O que Jesus fazia? Curava pessoas. Jesus curava pessoas. Pessoas humilhadas pela enfermidade. E Jesus curava pessoas. Terceira coisa, o que Jesus mais fazia? Expulsava demônios. Porque as pessoas estavam humilhadas. Humilhadas espiritualmente, cognitivamente, humilhadas tecnologicamente. Humilhadas tecnologicamente. Tem gente que pensa que o céu é tudo de pedra, uma nuvenzinha. Não sabe a tecnologia que existe. Não sabe a tecnologia que existe. Somos soberbos quando infinitamente Escrevi um negócio aqui, eu não entendo nem o que eu escrevi. Então, continua. Eu estou igual o Pedro, eu não sei o que dizer. Quando eu pensei nisso aqui, eu pensei na tecnologia de quando Jesus apareceu para Ezequiel, profeta, em Ezequiel capítulo 1. Ezequiel, para escrever, até aquela tecnologia daquelas rodas cheias de olhos, e Jesus aparece, e vi um semelhante ao Filho do Homem, e é Jesus que fala com ele. E quando as pessoas tentam desenhar o que Ezequiel tentou colocar no papel, a gente traz cada imagens muito loucas, tecnologia. Aí Jesus diz assim, Ezequiel capítulo 2, você, homem mortal, você vai falar o que eu vou te dizer. Não precisa ficar com medo deles, nem do que eles disserem. Eles vão desafiar você, Ezequiel. Gente, desafiar o mensageiro de Deus, isso é muita humilhação. É muita humilhação. E não sabe que estão numa vida humilhada. Desafiar o mensageiro do Todo-Poderoso. Aí ele fala assim, você vai viver no meio deles e será como viver no meio de escorpiões. Profeta lançado para trazer uma mensagem, né? Deus quer falar com o povo. Aí, mas aquele que levar a mensagem de Deus é como viver no meio de uma atmosfera envolto de escorpiões, tomar picadas de escorpiões venenosas das pessoas. As pessoas vivem humilhadas nas suas verdades. Aí o Senhor fala assim, mesmo assim não tenha medo deles, daqueles rebeldes, não se preocupe com o que eles disserem. Lembre-se que eles são teimosos, mas diga-lhes tudo o que eu mandar. Hoje está demais, né? Aí, irmãos, séculos depois, eu já estou caminhando para o fim, séculos depois acontece isso aqui. Depois de Ezequiel, Deus sempre querendo falar com a humanidade. Este é o meu filho amado, que me dá grande alegria. Ouçam-no, escutem o que Jesus tem a dizer. Escutem o que ele diz. Passaram-se séculos desse evento agora. Estamos nós aqui. E Deus está falando ainda com a gente. Este é o meu filho amado, Jesus, que me dá grande alegria. Escutem o que Jesus diz. Não escutem o que as pessoas dessa terra que não vivem no reino de Deus dizem. Escutem o que Jesus diz. Aprendam a escutar o que Jesus diz. Terceiro, último item. Nós nos contentamos demais. A gente já falou aqui 2 itens. O primeiro é: você ora para permanecer alinhado com a vontade do Pai? Jesus estava orando. Ele ia para Jerusalém. O Pai manda Moisés e Elias para encorajá-lo.
Segundo, nós nos contentamos demais com a aparência humilhada e acha que isso aqui é o céu, e não é. E terceiro, nós nos contentamos demais com o frágil, com o limitado conhecimento adquirido. A gente acha que sabe muito. Frágil conhecimento, frágil cognição, limitado conhecimento. Enquanto Pedro discordava de Jesus no capítulo 8, 6 dias antes, e Jesus dá uma bronca, um retorno para Pedro, mas ficou olhando para todo mundo, vocês estão pensando somente com a perspectiva humana, aparecem Moisés e Elias para falar com Jesus. Moisés e Elias, que muita gente pensava que estavam enterrados. O texto diz que quando Moisés morreu, Deus o sepultou. E acho que é Judas disse que houve uma tentativa de Satanás descobrir o paradeiro do corpo de Moisés, né? Mas Deus não permitiu que ninguém soubesse. Naquela época, Moisés sepultado, o corpo físico. Elias foi levado ao céu num redemoinho de fogo. E todo mundo pensando, Elias já era. Mas aí Pedro, Tiago e João veem Moisés em pé, diante de Jesus. E Elias em pé, diante de Jesus. Começaram a falar de Jesus. Moisés e Elias sabiam mais do que Pedro, Tiago, João, o barquinho e companhia. Eles sabem muito mais do que a gente. E a gente fica com o nosso conhecimentozinho aqui. Aí é preciso que ouçam o que Jesus diz. Confiem no que Jesus diz. Conclusão. A conclusão se resume numa frase destrinchada em aplicações pessoais. Conclusão: escutemos o que Jesus diz. Leia sobre ideologia, leia as filosofias, estude psicologia, estude engenharia, estude tudo. Mas Jesus tem coisas importantes para dizer que vai trazer a mim e a você vida eterna. Que vai trazer a mim e a você glorificação. Glorificação. Jesus transformou a sua aparência. Ficou uma coisa maravilhosa. Aí quando Jesus morre e ressuscita, qual era a aparência de Jesus? Muito melhor. Por que foi muito melhor, irmãos? Alguém sabe? Por que a aparência de Jesus mudou para muito melhor? Porque quando encontraram com Jesus, não conheceram quem era Jesus. No primeiro dia da semana, foram até o túmulo, estava vazio. Aí Maria Madalena, em desespero, aí alguém pergunta: por que choras? Maria Madalena diz: é porque levaram o meu Senhor. E com quem que ela estava falando, irmãos? Com Jesus. Aparência exaltada. Com essa mesma aparência ele ressuscita, ele sobe aos céus. Está com essa mesma aparência até hoje. Irmãos, escutem o que Jesus diz. Deixemos esse fascínio pelo mundo e suas ideias, porque há coisa muito melhor nos aguardando. Deixa de humilhação, de se apegar naquilo que é temporal. Você está cheio de dinheiro? Use esse dinheiro para ajuntar tesouro no céu. Gaste esse dinheiro de forma que você glorifique a Deus e abençoe a vida de pessoas. Foi isso que Jesus ensinou lá no Evangelho de Lucas.
Não está muito satisfeito com a sua aparência? Você também, assim como Jesus se transformou, deu uma dica para a galera aqui, e ressuscitou de uma maneira irreconhecida, você também será ressuscitado. Com certeza, eu tenho certeza que a minha aparência vai ser melhor. Não sei você. Eu também. Talvez você se ache muito bonito para achar que não tem como ficar melhor. Tem como melhorar. Tem como melhorar. Né? Só não posso falar isso para Elisângela. Tem como melhorar, senão fica ruim. Né? Tá no máximo aí já, né? Mas não precisa. Irmãos, deixemos de humilhação, de nos apegarmos no aqui e agora. Se nós não morrermos hoje, nós vamos envelhecendo. Nós vamos nos envelhecendo ou nos oxidando. Estão passando a mão em careca aí, ó. Vai ser aquele cabelão até aqui embaixo. Né? Esse que te digo, será aquele cabelão com tranças? Agora outra coisa, irmãos. Deixar de humilhação, né? Fascinado por esse mundo. Agora, quantas vezes você já orou para alinhar os seus passos com a vontade de Deus? Em relação aos seus projetos pessoais, a cidade que você quer morar, a viagem que você quer fazer, o seu futuro, o seu serviço. Lembre que no primeiro PG, o texto que a gente leu sobre os dons espirituais, procurem, busquem os melhores dons. Busquem com persistência, né? Ativamente. Por quê? Para servir no reino de Deus. Quantas vezes você orou para alinhar os seus passos com a vontade de Deus? Ou a gente gosta muito de querer que Deus se alinhe com os nossos passos e a gente fica quebrando a cara. Aí eu lembro da mensagem da pregação passada, que esqueci o nome do rapaz, tem Y, Yuri, só lembrei que tem Y. O Yuri pregou, né? Experimentar, ter uma boa, perfeita e agradável experiência com Deus, entregando-nos a Deus. O que Jesus fez aqui foi orar. Deus permitiu uma transformação para conversar com Moisés e Elias. Olha que coisa sensacional. Quantas vezes você orou para alinhar os seus passos com a vontade de Deus? Cuidado com o que você e eu falamos. A nossa forma de pensar não pode... A nossa forma de pensar pode não ser a forma divina de pensar. Cuidado com a repetição de ideias que a gente ouve e começa a repetir, as neuras, as loucuras que se fala por aí. Pedro errou. Porque ele chamou Jesus e pagou uma geral para Jesus. Chamou a atenção de Jesus. Lá no capítulo 8. Mas agora, quando Pedro vê Jesus transformado, não sabe o que falar. Vão construir tenda, vão construir barraca. E de repente já não tinha nem Moisés e nem Elias. Ia construir barraca à toa. Cuidado, porque a gente fala tanta bobagem que diante de Jesus e do poder dele, a gente vai perceber que quanta besteira eu falei e pensei. Pedro não sabia mais o que falar diante da glória de Jesus. E se a gente ficar caminhando conforme os pensamentos desse mundo e com a fascinação por esse mundo humilhado, a gente vai falar bobagem, assim como Pedro falou. Conselho, alinhe a sua vida com a vontade de Deus antes de ter que ficar sem palavras ou falar bobagem aqui ou no futuro diante do juízo de Deus. Você já pensou? Se Jesus ali no monte se transformou e eles ficaram perplexos, se quando Ezequiel viu Jesus numa forma glorificada, Ezequiel capítulo 1, ele ficou paralisado, imagine Jesus ressuscitado, diante de toda a sua glória, diante de um trono de juízo. A gente vai ver o quanto de besteira que a gente falou e fez.
é melhor a gente reconhecer agora que a gente faz bobagem, faz besteira e ama uma vida humilhada e acordar para viver uma vida dentro do reino, buscando uma vida de glorificação futura, do que a gente deparar com esse mesmo que veio salvar, com amor, virá como um juiz. A tecnologia que envolve Moisés e Elias proporcionou que eles conhecessem o caminho de Jesus até Jerusalém. Moisés e Elias vieram para falar sobre o sacrifício de Jesus, se entregar por nós. Supõe que alguns comentaristas que eles encorajaram Jesus e se maravilharam com o amor sacrificial de Jesus. Jesus humilhado para salvar seres humanos humilhados. O texto diz em Efésios 2, que foi falado aqui domingo passado também, citado, que o Lucas também citou Efésios 2. A gente está muito conectado, a gente nem combina as coisas, né? Está muito conectado. Diz que Jesus abriu mão de todo o privilégio de sua divindade e veio na forma humana humilhado. Se Jesus se humilhou, o mundo vive de maneira humilhada. E a gente se achando a última bolacha do pacote, o último biscoito. Estamos no Rio, né? O último biscoito do pacote. E a gente está tudo bem. Estamos contentes com isso. E muitas vezes nós não pensamos na glorificação que nos aguarda, assim como Jesus foi glorificado. Aí o apóstolo João, que ouviu tudo isso, escreve: filhinhos, mantenham-se firmes no amor. Em uma das suas cartas, eu estou parafraseando, porque quando nós encontrarmos com Ele, ou seja, na ressurreição, assim como Ele é, nós... Mais alto, gente. Seremos. Aê, teve coragem. Seremos, irmãos. Seremos. Não contentemos com esse mundo, não contentemos com as coisas desse mundo. Oremos para que a vontade de Deus esteja firme em nosso coração. Olhe para esse mundo, não com um desprezo, porque eu falei humilhado. Olhe para esse mundo com amor aos humilhados. Aquele ricaço que está lá no seu iate de milhões de dólares. Olhe com amor para que aquele homem seja salvo, porque ele está, talvez esteja focado nos seus bilhões de dólares, que diante do dono do ouro e da prata é miséria, é mixaria. Olhem aquele que, humilhado nessa terra financeiramente, que não tem nada, e lembre-se que ele, no reino de Deus, vai possuir todas as coisas com Cristo. É disso que o Evangelho está nos ensinando e está falando. E lutemos contra nosso coração, que se fascina muito com esse mundo, e se fascina muito com esse corpinho, que vai se deteriorando com o tempo. E a solução está em Jesus, que nos trará a glorificação. Como igreja, irmãos, como igreja, o mundo está humilhado. Precisamos passar isso para as pessoas. Viver na perspectiva da cidade eterna, da glória eterna. Passar essa mensagem, ter coragem. Mas o mundo, se eu falar isso para as pessoas vão me envenenar como escorpiões. E foi isso que Jesus falou para Ezequiel. Você vai falar para eles me ouvirem e eles vão te envenenar. Mas fale, tenha coragem, eu estou mandando você falar. E Jesus disse para mim e para você: ide para todo mundo, pregue o meu evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo. Quem não crê será condenado. Mas eles não creram. Glória a Deus. Porque a não crença de alguém no dia do juízo vai ficar sem dizer. Porque o Senhor vai mostrar o quê? Você recebeu a mensagem. Olha que triste ficar boquiaberto,
sem ter o que falar ou falando abobrinha diante do trono de um juiz. O Senhor. Vai ser muito louco. É melhor a gente reconhecer que não sabe nada e ter uma transformação cada vez mais, assim como o apóstolo Pedro teve. Depois que Jesus aprendeu nessa faculdade prática, Pedro se tornou um estrondo. Pedro começou a viver uma vida alinhada com a vontade de Deus. Cumpriu a sua missão. E diz a tradição, morreu de cabeça para baixo numa cruz. A Bíblia não diz isso, mas diz a tradição histórica. E fez muitas coisas acontecerem. Que Deus te use e me use. E que a gente não se encontre pela forma humilhada. Que Jesus mostrou para nós que da forma humilhada ele se transformou, deu uma amostra grátis. Mas na ressurreição ele sobe, transformado de uma forma glorificada. E nós seremos também. Não perca essa oportunidade. Não perca, irmãos. Ah, mas eu sou crente há 30 anos. Continue firme. Porque você vai ser tentado até morrer a ser fascinado por esse mundo e pelas coisas daqui. Vamos orar. Deus, obrigado. Obrigado, Senhor, pela sua graça. Obrigado pela sua verdade. Obrigado pelo seu evangelho. Obrigado pelo que o Senhor disponibilizou para nós, para compreendermos quem é Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque haverá transformação de tudo que é humilhado para glorificado. Eu quero fazer parte disso. E eu oro para que todos os meus irmãos que estão aqui façam parte disso. Mas Jesus, nos ajude a viver o custo do discipulado, conforme o Senhor disse 6 dias antes desse episódio. Aquele que quiser ser meu discípulo, negue a si mesmo, diga não para si, tome sua cruz, siga-me, não tente ganhar sua vida por si próprio, porque vai perder. Obrigado por esse conselho. E ajude-nos a admirarmos o Senhor ao ponto de que a sua palavra tenha peso para que a gente guarde, Senhor. Assim como aquele estudo daquela universidade constatou que celebridade tem maior poder de influência, quanto mais o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E porque muitas vezes, Senhor, a gente não permite essa influência. Perdoa-nos, Senhor, miseráveis homens que somos, mulheres que somos. Precisamos de um Salvador. Salva-nos, Senhor, por favor. Ajude-nos com o Teu Espírito nos acusando, na nossa mente, no nosso consciente, de que precisamos amar Jesus. Mas não de uma forma mecânica, Senhor, mas reconhecendo o que o Senhor fez por nós na cruz. Obrigado, Jesus. Agora a gente vai relembrar, no meio da ceia do Senhor, o Teu sangue derramado, o Seu corpo entregue por nós, o corpo humilhado, para nos transformar a Sua aparência, Senhor, glorificada. Muito obrigado por nos fazer herdeiros de uma nova aliança, de um novo testamento do Seu sangue. Por favor, Senhor, que nada que a gente faça aqui na terra seja em vão. Por favor, salva-nos, Senhor, continue nos salvando. Obrigado pela salvação. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém.